tem que analisar bastante a interpretação de texto. Coesão e ligação, fazer ligação. Pronome, você tem um pronome, o pro e o nome, né? Então está ligado a nome. Tá ligado a nome. É uma classe que é a palavra que se liga ao substantivo, né? E eu me lembro quando eu falei isso, eu acho que o Davis falou, não, Thiago, o pronome ele pode ter vida própria, pode. Mas quando ele tiver vida própria, né, quando ele não coexistir, ele vai acabar tendo o nome de pronome que substantivo. E aí já começa a entender os conceitos. Poxa, se o pronome, se ao pronome eu dou a função de um substantivo, ele vai ser um pronome substantivo. Porque, na verdade, a classe da palavra que impera, essa aqui é uma subclasse, digamos assim. A classe da palavra que impera, neste caso, é o tal do substantivo. Então, sempre o pronome é uma das classes que está ligada, né, a essa classe. Quando este cara substitui o substantivo, obviamente, ele vai ter o tal do pronome substantivo. Substantivo. Por exemplo, Marinho. Aplicar o conceito. Usar uma oração, uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho um nome. Né? Até para a gente entender um pouco melhor o conceito de pronomes. Eu tenho um nome. Quando tu fala o nome deles? Demora demais. Fala o nome, por favor. Ele teve nome, cara. Ele não falou. Nome de uma pessoa. Uma pessoa. Carlos. Então você tem que Carlos. Carlos. Eu posso usar uma palavra para substituir Carlos, né? Então eu posso colocar ele. Ele não é um substantivo, ele é um pronome. Empregado da maneira correta, né? Ele comprou, por exemplo. Comprou. Eu substituí o nome, né? Por isso, pronome. Substitui o nome. Beleza? Pronome substantivo. Só que além dos pronomes substantivos, eu tenho outro tipo de pronome, que é um dos mais comuns, né? Na verdade, a maior parte deles não é substantivo, que é o pronome que vai acompanhar, por exemplo, Carlos. Né? O Marinho, por exemplo, não é qualquer Carlos, é o meu Carlos. Né? Então você tem um artigo que define Carlos e você tem um pronome que acompanha o substantivo. Aos pronomes que substituem o substantivo, eu dou o nome de pronome substantivo. Aos pronomes que acompanham o substantivo, eu dou o nome do quê? Adjetivo. E tomem cuidado, porque pronome adjetivo é adjetivo? Não. O pronome adjetivo não é adjetivo. O adjetivo é a classe da palavra que no final anterior, que traz uma qualidade a um substantivo, que traz um lugar de origem a um substantivo e que traz um estado. Então o meu não traz uma qualidade, embora não traz uma qualidade, é um pronome adjetivo possessivo. É isso que a gente vai fazer agora, estudar os pronomes e algumas aplicações. Tá? Os primeiros conceitos são esses. Dos pronomes eu destaco dois tipos, os substantivos e os adjetivos. É a palavra variável, né? Por quê? Se a classe se ligou ao substantivo, decai a variável, como eu falei para vocês naquela aula anterior. Né? Se a classe da palavra se liga ao substantivo, é variável. Se a classe se liga ao verbo, né? No caso a gente tem particularmente o advérbio, aí temos a classe da palavra variável. E os conectivos, como são a parte, também são variáveis. É a palavra variável de gênero, número e pessoa, que substitui ou acompanha o substantivo, indicando como a pessoa do discurso. É mais uma função. Quais são as pessoas do discurso? Quais são as pessoas do discurso? É uma função específica do pronome também. Indicar, e qualquer pronome faz isso? Sim, qualquer pronome acaba fazendo isso, indicando a pessoa do discurso. E esse conceito, embora muita gente decore, às vezes não entende. Né? Como é que funcionam essas pessoas do discurso? Ô Mário, todo mundo sabe que são primeira, segunda e terceira pessoa. Né? Mas, por exemplo, o meu assunto, eu estou conversando com você e a gente está falando sobre aquele assunto, ou sobre aquela pessoa. O meu assunto é qual pessoa do discurso? Terceira pessoa. Isso é importantíssimo para a questão da interpretação, principalmente. O assunto é terceira pessoa, que é de quem eu falo, né? Ou do que eu falo. O receptor, ele é a segunda pessoa. Aí você vê, por exemplo, tu e o vós, né? São as segundas pessoas, que funcionam como os receptores, né? São as pessoas com quem o locutor, né? Seria o interlocutor. E a primeira pessoa é quem fala. Então são essas três pessoas do discurso. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem eu falo, e a terceira pessoa de quem eu falo, ou referencial, ou assunto. Diferencie, elas vieram te ver, esses jogadores são péssimos.
Primeira diferenciação básica é aquela que a gente fez. Que tipo de pronome é esse daqui? É um pronome substantivo, que pode ter mais classificações. Além do substantivo, ele é um substantivo que define uma pessoa. Então, ele é um substantivo pronome pessoal. Depois a gente vai ver que é no caso reto, né? Mas aqui embaixo, aqui não. Aqui eu tenho um pronome, sim, que acompanha os substantivos jogadores, indicando-os, né? Que justamente traz essa questão de indicar, de demonstrar localização espacial, localização no texto, que é o pronome adjetivo demonstrativo, no caso. Né? Essa casa é antiga, né? Essa é pronome, caso substantivo, verbo de ligação, adjetivo. Paulo é um ótimo aluno, né? Convidei-o para o curso. Onde a gente tem pronome? A gente tem pronome. Cadê o pronome? O outro. Que substitui o nome, correto? Que substitui. Então, este pronome aqui está substituindo o nome, né, Paulo. Tá? Aqui temos o pronome Paulo. E este pronome não, acompanha. Tá? Então, este pronome aqui sim é o nome substantivo, deixa de ser. Tá? A diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo pode ser atribuída a qualquer tipo de pronome. Eu me lembro de perguntar, existe uma regra na gramática, tais pronomes são adjetivos? Não tem isso explícito na gramática. Mas realmente qualquer pronome pode ter função. Inclusive há pronomes que podem ser em contexto substantivos e em outro adjetivo. Aí que entra o consultante, para confundir. Principalmente o cara que tende a querer decorar conceitos. Não. Dependendo do contexto, tal pronome pode ser adjetivo. Ele vai estar acompanhando o nome. Tal pronome, dependendo do contexto, pode passar a ser um pronome substantivo. E isso tem que tomar cuidado. E isso que é o importante. Que é isso que se cobra. Atenção, o pronome expressa um ser apenas quando inserido em um contexto. Né? Há na língua portuguesa 6 espécies de pronomes, que a gente vai ver, né? 6 agora. Pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Tá? Atenção especial, até pela incidência. Os pessoais, né? Os demonstrativos e para esses caras aqui. Esse cara aqui cai demais em prova, porque ele, para a questão de sintaxe, ele é uma ferramenta extremamente interessante para pegar no dado. Então, isso aí. Pessoais, tem a função específica de representar uma pessoa. Né? Uma pessoa que vai agir naquela oração, né? Ou vai receber aquela oração. Possessivos, como o próprio nome já disse, né? Estabelece essa relação de posse. Peculiaridade dele, concorda com a coisa possuída. Demonstrativos tem uma função muito especial para a questão de coesão, de ligação de termos. E este pronome aqui é muito cobrado no concurso, por quê? Você pega um termo que está lá em cima do texto, aí você traz 1 milhão de informações, para achar que está com muito sono, aí você depois embaixo, você traz o pronome demonstrativo. Se você não souber usar da maneira correta, a gente pode fazer mais de 100 espécies de questões para derrubar vários candidatos. Por quê? Porque é muito fácil você confundir o uso desses pronomes e a gente tem outros usos. Né? Os relativos se relacionam sempre com o termo anterior também. Né? Para quê? Para que não haja repetição. Então ele também tem uma função muito importante. Ele sempre se relaciona. Os definidos fazem o que no substantivo? Eles indefinem o substantivo. Você não consegue, quando você utiliza o pronome definido, você não consegue atribuir com clareza a que se refere aquele substantivo, né? E é o pronome definido. E o interrogativo são os indefinidos, alguns dos indefinidos com interrogação, com pergunta direta e indireta. Nós vamos ver todos agora. Eu estou contente, tu estás contente, ele está contente. A gente tem aqui pronomes que representam pessoas. E por tal, são chamados de pronomes pessoais. Antes disso, que tipo de pronomes eu tenho ali? Antes de serem pessoais, eles são o quê? São substantivos, porque eu estou substituindo as pessoas. Tá? Outro detalhe importantíssimo são as pessoas do discurso. Temos primeira, segunda e terceira pessoas, respectivamente. Sendo que a pessoa que fala, a pessoa com quem eu estou falando e a pessoa de quem esses dois caras aqui estão falando, que é o referencial. Aí vem perguntas em prova que candidatos, poxa, o que é isso aqui? Temos a presença de um pronome referencial,
O pronome referencial. Aí se você parar para pensar e entender como é que funcionam os pronomes com relação à pessoa do discurso, você vai entender que o pronome que traz o referencial é qualquer pronome que tiver naquele contexto que está sendo apresentado para você, que estiver em terceira pessoa. Porque a terceira pessoa tem essa função de ser o referencial, de ser o assunto. Então, entendendo fica mais fácil, porque as perguntas sempre vêm, né, obscuras, elas não vêm tão claras. Salvo algumas poucas perguntas que essas são obrigação, né, de vocês acertarem. Pronomes pessoais. São dois tipos de pronomes pessoais, com funções bem claras e, né, atribuições bem claras que com os bizus a gente fica mais claro de entender também. Vamos lá. São sempre substantivos, tá? Estes sim, serão sempre substantivos. Sempre substituirão a pessoa, por isso o nome pronome pessoal. Né? E pessoa é Paulo, Ricardo, né? E definem as pessoas do discurso, tem essa função dupla, né? Substituir e definir a pessoa do discurso. A língua portuguesa apresenta três pessoas, né? Como a gente já falou, primeiro, segundo, terceiro, aquele que fala, emissor, aquele com quem se fala, o receptor. Aí cai numa questão, o receptor é apresentado por qual elemento de coesão? Elemento de coesão gramatical. Não vou falar por Deus, né? Lascou. Poxa, você vai pensar o seguinte, o cara está falando do quê? Do emissor, do receptor. O cara está falando do quê? De pronome. Então você não vai perder a questão porque a banca costuma usar palavras distintas. Não. Você está perguntando a mesma coisa que a gente está estudando. Então é isso, tomem cuidado com a maneira com a qual se pergunta, né? Com a qual a banca se utiliza para perguntar as coisas que a gente sabe que na verdade são assim. Então aqui, receptor e fala, com quem se fala, referente, ele. Analise, perdão, meninos, tá? Perdão. Analise o pronome destacado. Que tipo de pronome é esse? O comentário está muito baixo da turma, vocês estão demorando mais de 20 segundos para responder, isso é muito errado, assim, ainda mais nessa hora da noite. Pronome substantivo. E depois, o quê? Que tipo de pronome substantivo? Pessoal. Por quê? Porque além de substituir uma pessoa, representa uma pessoa. Qual pessoa? Qual pessoa do discurso? Isso vai dar pouco de expressão. Isso, né? Eu? É. Terceira pessoa, né? Mesmo agendar os compromissos do chefe, tá? Então, moça, tem um substantivo aqui, tem um chefe, substantivo aqui, tem um verbo, tem um artigo definido para dizer que é a moça, que não é qualquer moça, né? Tem um artigo aqui, tenho aqui o quê? Isso aqui é o quê? Adjetivo? Isso aqui é um adjetivo? Isso aqui é um adjetivo? É. No contexto, isso aqui é um adjetivo? É um adjetivo mesmo? É um adjetivo, né? É um adjetivo. Ela é a melhor. A melhor, porque está ligado à moça. Certo? É isso mesmo? É um adjetivo? É um adjetivo? Sim. Tá, beleza. Melhor secretária, né? Melhor ligado à secretária. Substantivo aí tem um pronome para substituir para quê? É uma das funções do pronome, para que não haja repetição, para fazer a coesão. Né? Então essa é uma das funções do pronome. Aí tem uma questão lá. A função exercida pelo pronome destacado é adjetivada. Neste caso, a função é evitar a repetição, substituindo o nome, né? E utilizando a pessoa correta do discurso. Né? Essa é a função. Observação: os pronomes pessoais indicam uma das três pessoas do discurso, como eu já falei, substituindo o substantivo, podem também apresentar, quando na terceira pessoa, uma forma nominal anteriormente expressa. Né? Fazendo o quê? A tal da coesão, a tal da ligação, que cai bastante. Coesão e coerência textuais também de tal. Beleza? Aí temos a lista dos pronomes pessoais. Vou colocar aqui algumas observações. Temos a lista. Número, né? Singular e plural. Pessoa, primeiro, segundo, terceiro. E os pronomes. Então, os pronomes pessoais são divididos em dois tipos. Do caso reto, né? Que Deus o tem, até o chorão, né? O papo é reto com o pronome do caso reto, porque é ele que faz. É com ele que é a ação da oração. O pronome do caso reto é assim. É ele que vai agir. É com ele a história. O oblíquo não. O oblíquo é aquele que fica omisso, que é aquele que só quer o passivo, né? Da relação. No caso, Denis e Marinho. É o passivo, é o cara que recebe, né? Que recebe a ação. O oblíquo.
reto é o que pratica, oblíquo é o que recebe ação. Tá? Os pronomes casos retos são o que a gente já conhece, eu, tu, ele e variáveis, né, variantes, né? Nós, vós, eles, variantes. Beleza? É isso. E os oblíquos, a gente tem aí os átomos e os tônicos. O que são os átomos e os tônicos? Mais pra frente a gente começa a entender, né? Mas basicamente agora é o seguinte: tônico, você tem que ter uma coisa para dar força ali, preposição. Tônico vem antecedido de preposição. Né? Para você dar aquela, por exemplo, este livro é para ti. Você vai usar se você tem uma preposição, você tem que usar o tônico. Você não pode usar o átomo. O átomo ele é tão fraco que ele só vai se unir a verbos. Por exemplo, comprá-lo. Ele é fraco, ele não fica sozinho. Então você costuma se ter hífen, né? Então comprá-lo é o pronome átomo. Por que ele não é reto? Porque ele não pratica ação de comprar, ele recebe. O oblíquo é passivo. Então temos pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo, sendo que estes caras aqui serão sempre o alvo de uma ação, serão sempre os complementos. E o do caso reto serão sempre o sujeito. Tá? Isso está na gramática, né, Romário? Está na gramática bem assim, pronome caso reto, aí eu trago assim, este livro, assim, é para ela. Aí você pensa, poxa, o ela é um pronome caso reto. Está aqui, ó. O ela, neste contexto, é um pronome caso reto? Não. Por quê? Porque a ação de ser é atribuída a outra palavra. Então, aqui eu tenho o alvo para ela. E como diferenciar os pronomes do caso reto e oblíquo? Primeiro, obviamente, contexto. Depois o bizu. Há somente dois pronomes do caso reto que somente serão em qualquer contexto, a não ser que eu aplique-os de forma errada, somente serão pronomes do caso reto. Sabe quais são? O eu e tu. Somente o eu e o tu podem ser usados como no caso reto. Somente serão usados como no caso reto. Porque todos os outros, vocês vão ver que eles ficam aqui. Por exemplo, o ela. O ela, se você procurar, está aqui. Ó, esse cara está aqui. Por exemplo, ó, o nós, que temos aqui o nos. Elas, né, as variantes do ela também. Todos os outros podem ser usados, menos o eu e tu. Então, o que vocês têm que fazer? Tomar esse cuidado. Resumindo toda essa história, o eu e tu somente funcionarão, os dois somente funcionarão como sujeitos de uma oração. Eu nunca vou poder usar o eu e tu como complemento. E são os únicos, porque todos os outros podem ser usados como complemento. Beleza? Então, aquele papo do pra mim, pra ti, isso você já resolve. Por exemplo, eu tenho aqui entre mim e tu. Tu só é sujeito. Você nunca vai poder usar essa função. Ah, Thiago, o que eu posso usar aqui? Você pode usar tudo, menos o eu e tu. Eu e tu somente figurarão, somente funcionarão como sujeito de uma oração. Somente como sujeito. E isso é independente do contexto. Né? A não ser que eu coloque de forma errada, que eu coloquei de forma errada, mostrando para você, justamente induzindo você ao erro para você identificar qual é certo e qual é errado. Mas eu e tu, perdão, só funciona como sujeito. Como é que eu só entendi essa explicação do eu de mim e tu? Por exemplo, vou melhorar essa oração. Entre mim e tu restam dúvidas. Restam dúvidas. Assim, eu tenho dois pronomes, eu tenho um pronome para analisar. Para que eu consiga chegar à resposta de maneira clara, óbvio que isso tem que ser rápido, né? Porque estão na prova. Se pode questionar, não tem problema. Eu tenho que identificar qual a função deles naquela oração. Para já identificá-los como, por exemplo, um pronome pessoal oblíquo, né? Ou pronome pessoal do caso reto. Como eu vou fazer isso? Olhar para o verbo. O pronome do caso reto, a ele será atribuída aquela ação, né? Ou aquela qualidade inserida no lugar da ligação. Sujeito. Então, sabendo que o eu e o tu só posso usar como sujeito, eu não posso usá-los em nenhuma oração sem ser na função de sujeito. Então, eles não podem ser complementos. Então, quando eu digo entre mim, primeiro eu tenho a preposição aqui. É outro detalhe importantíssimo que é um desvio interessante. Embora às vezes a gente saiba, às vezes a gente não aplica. O sujeito ele não vem preposicionado.
Porque a preposição sempre está ligando um complemento, né? Ou uma locução. Então você nunca vai ter isso, de sintaxe vai trabalhar bastante, com sujeito e preposição, já começa a desconfiar por aí. Né? Detalhe, o verbo de oração. Quem está praticando a ação de restam, dúvidas restam. Dúvidas que restam, né? Entre aquele cara e aquele cara. Esse entre você e ele são alvos. Alvos sempre serão complementos. Então, eu posso usar qualquer pronome oblíquo ali, menos o eu e tudo. Porque eles somente, aí se você olhar no quadro, eles só estão ali, realmente, no caso real. Por que eu questionei isso daí? Porque lendo a gramática você vê a definição clara e objetiva. Os pronomes do caso reto somente funcionam como sujeito. Aí você começa a se deparar com os pronomes do caso reto, funcionam como complemento, como é o caso do ele, que pode ser usado como complemento também. Então, uma forma de identificar isso de uma maneira mais clara, e até com o bizu, é identificar que o eu e tu só vão funcionar como sujeito. Então, você não entra, cara. Você só não coloca o eu e tu. E vai ser feliz, né? Porque esse tipo de questão é para acertar. Então, apareceu um entre aqui, né? E claro, não é só um entre. Apareceu um verbo e um complemento, e esse complemento é representado por um pronome. De cara, este complemento não vai ser no caso real. Né? E de cara, eu já não vou poder usar nem o eu e tu. E não vai ser sujeito. Não vai ser sujeito. Isso ajuda vários outros conceitos. Ajuda na parte de sintaxe, ajuda na parte de coesão, né? Porque sintaxe você começa a ter esses atalhos para poder identificar onde está o sujeito ou não, né? Quem é a declaração, quem é. Atenção, os pronomes do caso reto somente funcionam como sujeito, isso está na gramática, porque a gramática tem bem essa definição da oração. Portanto, serão sempre em uma oração aqueles que praticam ou recebem ação verbal, e este conceito aqui é o conceito do sujeito, né? Em sintaxe a gente vai lembrar. Volto ao quadro justamente para mostrar para vocês. Eu tu só figura como reto, com os pronomes do caso reto. Lembrando que reto, né, sujeito. Oblíquo, né, complemento. Por exemplo, peço-te que retires o que disse. Aqui temos o pronome do que? Que pronome é esse? Que pronome é esse? Que pronome é esse? Pronome substantivo. Que tipo de pronome substantivo? Pessoal. Que tipo de pronome pessoal? Oblíquo. Que tipo de pronome pessoal oblíquo? Átomo. Isso é fraco, se juntou. Né? Beleza? Peço-te que retires o que disse. Tá? Eu tenho mais algum pronome aqui? Sim. Qual? Aqui, ó. Outro detalhe, pessoal. Troquei o o por aquilo. Aquilo é o quê? Aquilo é demonstrativo. Você também é pronome. Tem um pronome ali. Ah, o é artigo? Não. Pode ser artigo em outro contexto. Aqui não. Porque representa, tem a função do pronome. Sentido, semântico. Né? Semântico. A função do o aqui é representar um pronome. Aquilo. Beleza? Ele disse. Perguntaram, né? A mesma coisa. Pronome. Aí tem um detalhe importantíssimo que eu vou citar só agora, mas de repente por conta de falta de alguns conceitos de sintaxe, às vezes fica um pouco escuro. O tal do lê, né? E variantes, né? Lês, né? E o tal do outro. Eu tô com calor. O tal do a. Qual a aplicabilidade disso daí? Pessoal que lembra, estudando gramática. Qual é a função dos dois? O lê, no lê eu tenho uma crase. Eu tenho uma crase no lê. Tem gente que confunde, achando que crase é o acento grave. Não, crase em gramática, a definição de crase no dicionário, às vezes só vocês olharem. É fusão. É fusão, é contração. É fusão. No caso do acento grave tem a contração do artigo a mais a preposição a. Ali eu tenho uma crase. Que crase que eu tenho no lê? Eu tenho a crase de uma preposição que a gente comumente identifica com a, mas qualquer preposição, mas normalmente o a, mas o ele, e não é só ele, pode ser o ela, né? Pode ser o eles, né? Vai ficar esse, é isso. Então, se neste lê eu já tenho uma preposição, eu não posso usar esse lê indiscriminadamente. Eu tenho que usar esse lê, que é o pronome que? Oblíquo. O pronome oblíquo é complemento.
complemento, no caso, de um verbo. Eu só vou poder usar o ler se este verbo pedir essa preposição que já tem nele. Né? Então, por exemplo, perguntaram a alguém, eu tenho a preposição. Regência verbal, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede a preposição. Então, perguntaram algo, né? Tudo sobre a matéria, isso aqui é o tal do algo, né? Algo. A quem? A ele. Uso correto do pronome oblíquo. Tiago, Oi. se ele vai preposição, por que ele é alto? A preposição está nele. Está nele, está junto. Você não está separando. Quando você separa a preposição. Isso, exatamente. Boa pergunta, mas não. A preposição está nele. Se eu trocasse para o pronome tônico, qual seria o pronome tônico equivalente aqui? O ele. Aí eu teria que naturalmente colocar o a ele, que é o pronome tônico. É um pronome neste contexto oblíquo e tônico, porque eu coloquei a preposição. Mas aqui eu tenho a conotação está junto. Ele demonstra esse fraco justamente quando ele se une, né, ao verbo. Ele mostra mais claramente que é o. Onde eu quero chegar? O ler só vai ser usado com verbos com essa característica. Verbos que pedem o quê? Pedem preposição. Preposição. Perguntaram no. Se eu utilizasse W, perguntaram, coloca um traço no. Aí eu estou usando este pronome oblíquo da maneira errada. Por quê? Da mesma forma que o ler é um pronome que só pode ser usado com esses verbos que pedem preposição, o o e o a só podem ser usados com verbos que não pedem preposição. São bem específicos. O a, o os e o as também. Então, quando eu digo perguntaram no tudo sobre matéria, eu tenho um erro. Eu tenho um erro de regência, porque perguntaram a ele, não perguntaram ele. O o só funciona como se fosse perguntaram ele, como objeto, o tal do objeto direto. Quem no cinema não tem problema, já daqui a 2 semanas já está vendo sintaxe. É o tal do objeto direto, que é aquele que complementa um verbo sem preposição. Tá? E o ler não, o ler sempre vai trazer preposição. Aqui está correto, pegue a antes que fuja. Pegue alguém, né? Pegue ela, por exemplo, né? Antes que fuja. Tá certo. Não vou colocar pegue ele. Aí eu estou cometendo erro de regência. Né? Para ti, aqui eu tenho uma preposição. Este pronome aqui é o oblíquo tônico. Só para esclarecer, então, perguntar ali com no e o yes a questão da regência verbal, né? Isso. E o uso incorreto do pronome oblíquo. Para ti, tudo isso é para alguém, né? Tem aqui um complemento, porque é um alvo, e eu tenho, por ser um complemento ao pronome pessoal, o substantivo pessoal oblíquo tônico, né? Eu misturei aqui, coloquei uma coisa, né, para dar força aqui. Vá com ela, mesma coisa, preposição, né? Preposição. Este pronome aqui, embora tenha cara de pronome no caso reto, por que neste contexto não é? Porque não está praticando a ação do verbo e também porque ele está preposicionado. O sujeito não vem preposicionado, né? A não ser que nos casos, mas deixa lá para frente. Vamos ficar com isso aqui por enquanto. Os casos bem específicos. Mas, em geral, o sujeito não vem preposicionado. A não ser que tenha uma coisa errada na oração. Observação: oblíquos átomos acompanham formas verbais, sempre se unindo a elas, né? Então a gente até estuda colocação dos pronomes oblíquos, que é uma na prova, claro. Colocação onde os pronomes, onde eu vou colocar para recorrer o pronome. Se antes, né, próprios, e se depois, tem que estudar, tá no detalhe de tal, né? Acompanham sempre as formas verbais, né? Os oblíquos tônicos acompanhados de preposição. Né? O que eles têm em comum? Eles funcionam como complementos. Eles funcionam como alvos de uma ação e nunca como os caras que praticam a ação, porque eles são oblíquos, né? São passivos. Tá? Provavelmente lá quando funciona como sujeito, né? Poxa, estudo é verbo, o que se encaixar aqui vai ser o sujeito. E sendo sujeito, eu não posso encaixar um pronome oblíquo. Eu tenho que encaixar um pronome caso reto. Aí fica a escolha, né? Com a flexão a gente acaba vendo que é o eu, né? Eu estudo todos os dias. Ele também tem estudado, não, aí tem a questão do tênis aqui, né? Flexão do verbo, né? A regra de concordância número 1 é que o sujeito concorda com o verbo. Então aqui
é o quê? Receptor, emissor ou assunto? Qual pessoa indicada no caso da segunda pessoa, né? Porque é a pessoa com quem eu estou falando. No caso, tu. Tu também tens estudado. Pergunta, né? Será que ele, referencial, a gente pode mexer com esse assunto simples de várias formas, né? Tratando do referencial, tratando do assunto, tratando do receptor, tratando do pronome caso reto, misturando tudo isso, né? Aí eu prego do pronome pessoal lá, aí eu prego do pronome pessoal do caso reto lá, aí eu prego do pronome oblíquo, não, aí eu prego do pronome adjetivo, aí eu prego do pronome adjetivo numa das alternativas, não, somente o pronome substantivo. Então a gente pode fazer várias questões em cima disso aí. Será que é estudo? Primeira, segunda e terceira pessoas, pronome pessoal, pronome pessoal, pronome pessoal, pronome pessoal do caso reto, do caso reto, do caso reto, pronome substantivo, 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 e assim vai. Observação abaixo indica as erradas. Fica fácil com o bizu, né? Apareceu o entre, eu só não posso usar o tu e o eu, o resto é certo. Vai se preocupar com multiplicação? Não. Por exemplo, nada mais há, né? Nada mais há entre ti e ela. Não tem por que dizer que está errado, a não ser que. Nada mais há entre ela e você também. Nada mais há entre tu e ela. Carioca fala muito tu, né? Isso aqui é para tu. Não. O tu não pode ser um complemento. Isso é para ti. Eu vou usar um pronome no caso oblíquo, tônico, no caso porque é a preposição. Né? Pega isso aqui para tu. Não. Essa está errada. Nada mais há entre eu e ela. Esta também está errada. Não posso usar o eu nem o tu como complementos verbais, como pronomes oblíquos. Eu não posso usar. O bizu é esse, eu e tu. Tá? Não se esqueça, eu e tu. Atenção, só as pessoas no caso reto não funcionam como sujeito da oração, somente serão complementos. No caso oblíquo, perdão. No caso oblíquo, somente serão complementos, como eu já falei também. Quero que você deixe livre para, obviamente, quem usar o oblíquo. Só que também tem que tomar cuidado, porque quando eu tenho a preposição, eu tenho que usar o oblíquo tônico. Né? Então, para ti, por exemplo, né? Esperamos por ti também. Nós estamos à procura, uma opção, né? À procura. Se eu quiser utilizar um pronome, eu vou ter que utilizar o pronome pessoal do caso oblíquo. Posso colocar o nome ao invés de colocar o pronome, tanto faz. Né? Se eu quiser optar pela substituição do nome, eu vou utilizar o pronome. E o pronome correto aqui é oblíquo. Para você Não, porque você é o pronome de tratamento. Você é o pronome de tratamento. Você vê que ele nem se encaixa ali nos pronomes pessoais, né, na verdade. É o pronome de tratamento. Por favor, vote para ela, né, por exemplo. Aqui também tem que se tomar cuidado, mas com certeza esse tipo de questão não é nem para estar mostrando, né, em aula, porque com perdão do gerundismo, né? Não é nem para estar mostrando. Aqui, qual é o pronome que eu utilizo? Eu não quero nem que escolha o pronome, quero saber se eu vou usar o pronome oblíquo ou o pronome do caso reto. Oblíquo. Outro detalhe importantíssimo, o sujeito ele não se separa do verbo. Né? Então também é uma dica, porque se você tem uma pausa, essa pausa está demonstrando que aquela parte ali não é um sujeito. Né? A não ser que você tenha informações intercaladas, mas normalmente não. Então, para mim é difícil superar essa matéria. Aqui é o eu, né? A mesma coisa. Para mim, vírgula D, público é extremamente. E aqui? Para ele. Tá. Aí tá tudo fácil, né? E se eu tiro essa vírgula aqui? Para ele. Tem certeza? Eu coloco eu, né? O Marco, coloco eu ali? Sem vírgula eu. Sem vírgula eu. Isso, né? Aí. Eu não concordo. Eu colocaria, não usaria, a preposição não usaria o eu de forma. Cuidado. Tome cuidado. Presta atenção. Independentemente do contexto do uso da vírgula ou não, eu só posso usar o pronome do caso reto se ele for o sujeito da oração.
Como é que eu acho o sujeito da oração? Estou indo para o verbo. Então eu vou olhar para o verbo, né? Vou olhar para o verbo. Ler em público. Ler em público. O que é extremamente preocupante? Ler em público é o sujeito. Aí, gente, claro que falta o conceito de sintaxe, porque é uma oração reduzida ali, tá? Mas tomem cuidado, porque a primeira coisa, isso é capcioso pra caramba. Todo mundo concordou que era fácil, né? Isso aqui eu só vou colocar o eu e vou ser feliz. Aqui o ato de ler não está sendo praticado pelo pronome. Se você melhorar o contexto, fica mais claro, tá? Mas é extremamente preocupante. Ler em público é extremamente preocupante. Para quem? Para ele, para você isso é extremamente preocupante, para ela é extremamente preocupante. É em público, mano. O que é extremamente preocupante? Ler em público é o sujeito. Aquela vírgula é facultativa. Exatamente. Eu posso tirar aquela vírgula. Óbvio que se prejudicar o entendimento da oração, você pode dizer que essa oração está mal estruturada. O que eu estou querendo evidenciar? Que nem sempre, aliás, que sempre o buraco é mais embaixo às vezes, quase sempre, principalmente quando se trata de consultando. O que eu quero evidenciar? Que você tem que olhar quem é o sujeito da oração. Então, quando a gente estiver em sintaxe, que a gente souber ou relembrar como classificar orações, como identificar orações que funcionam como sujeito, vocês vão ver mais claramente que é extremamente preocupante ler em público para ti, por exemplo. Para mim, isso é extremamente preocupante. Mas calma, aos poucos a gente vai identificando. Eu só quero evidenciar que olhem no verbo e vejam, aquele cara da lacuna está praticando a recitação do verbo? Não está? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar. Isso é aí vocês, em sã consciência, vão enfiar um para eu aqui? Eu acho que não, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Então, o que eu quero falar para vocês? Tomem cuidado, porque nem sempre é aquilo que está na cara. Vocês não estão fazendo caso errado. Né? Então é isso, tomem cuidado. Olhem para o verbo e identifiquem. Obviamente, para esse tipo de conceito, faltam conceitos para analisar orações, porque uma oração é representada pelo isso ali. Mas é justamente isso. O cara que está aqui não é um sujeito, não. O cara que está aqui, ó, não funciona como sujeito. Então, vou usar para ti, por exemplo. Tá? Aqui está claro, aqui não faz diferença. Aqui, quem está lendo, ó, eu vou ler este livro. E para eu ler esse livro,